Amós, capítulo 7, versos 7 e 8, a palavra do Senhor diz assim: Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Eu respondi: Um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Ah, é, nós acabamos de ler Amós 7, versos 7 e 8, e o tema de hoje: o Senhor está passando o prumo, ajuste-se. Nesse matinal, meus amados, Deus tem dado a oportunidade de a gente estudar a Bíblia. E ao estudar a Bíblia, nem sempre vai ser uma palavra, não é? Que vai tratar de uma questão de alma. Muitas e muitas vezes será uma palavra de disciplina, de orientação, outra de conhecimento, de revelação, uma palavra de enchimento do Espírito. Hoje é uma palavra sobre alinhamento. Hoje é uma palavra sobre o cuidado de Deus com a forma pela qual nós nos portamos, nós conduzimos a nossa vida. Seja individualmente, seja como igreja, seja como cidade, seja como estado, seja como nação. Veja, Amós, ele foi profeta de Deus no Reino do Norte. Amós foi profeta de Deus num tempo em que o pecado havia tomado conta do Reino do Norte. Uma sequência de maus reis, uma sequência de homens que a Bíblia diz acerca de cada um deles, ou pelo menos da grande maioria, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme seu pai Acabe. Sabe? Então, houve exemplos, N exemplos de maus reis, de reis que foram muito ruins mesmo, e que o desastre moral, o desastre espiritual por conta de idolatria, de alianças com deuses, de nações pagãs, sabe? Fez com que o povo se inclinasse a pecar. Deixa eu te falar uma coisa. Ensinar alguém a viver em santidade nunca foi fácil, porque é contra a natureza da carne. A gente nasce voltado para pecar e não para ser santo. Mas ensinar alguém a se corromper, meu irmão, é rápido demais. Há uma tendência natural. No instante as pessoas se corrompem. Eu fico, às vezes, boquiaberto. Como é que a gente vê, por exemplo, a gente vê a pureza de uma criança? Eu estou falando de crianças aí de 2 anos e meio, 3 anos de idade. A gente vê a pureza de uma criança, porque ela realmente é um tanto inocente. Mas a gente vê que mesmo uma criança pura e inocente, muitas vezes ela é voltada a querer mentir. Ela é voltada a ter uma atitude que se protege e coloca a culpa em outra criancinha. E não raras são as vezes em que aquilo é mentira. É claro que se um adulto for lá e com jeito orientar, ensinar e perguntar, ela vai acabar dizendo a verdade. Mas eu quero mostrar com isso que a nossa natureza ela se inclina para o errado, para o que é mal. E Deus havia dado palavras fortes através de muitos profetas dele. E em Amós já estavam chegando os dias da destruição do Reino do Norte. Os autores dizem que essa passagem foi escrita faltando mais ou menos 10 anos para que fosse, levado para o cativeiro todo o Reino do Norte. Apenas 10 anos. Então já estava no final daquela curva. E a palavra de Deus continuava orientando, dizendo ao povo: abram os olhos, não ajam dessa maneira. Pastor, por que você trouxe esse texto nessa manhã? Eu trouxe esse texto, queridos, para que eu e você possamos tomar por base que Deus sempre nos dá alertas. Deus, ele, ao estabelecer o seu juízo, ao exercer a vontade dele sobre a terra, sobre uma cidade, sobre um país, sobre uma nação, ao exercer a vontade dele de ajustar as coisas, de alinhar as coisas, ele sempre nos dá alertas. Eu quero dizer a você que nem tudo é a vontade direta de Deus, mas muitas vezes vai ter, no mínimo, a vontade permissiva de Deus. E a vontade permissiva é quando algo está acontecendo pela ação do homem, mas Deus está permitindo, porque ele está cumprindo propósitos a partir daquela vontade permissiva. Perceba o seguinte, o texto começa dizendo que Amós teve uma visão, e nessa visão, versículo 7, ele diz: o Senhor estava sobre um muro que já havia sido levantado. E o Senhor, Deus, tinha nas mãos um prumo. Eu vou lembrar você o que é um prumo.
tá? Eu sei que a grande maioria dos que estão participando desse culto agora sabem o que é um prumo. Prumo é um instrumento de um pedreiro, de um mestre de obras. O prumo ele é colocado para conferir o alinhamento de uma parede, de um muro. Ele é colocado exatamente para que o construtor, o mestre de obras, o pedreiro, o engenheiro, aquele profissional que está trabalhando no local naquele momento, ele possa, diante de uma parede levantada, colocar, não é, aquele pedaço de cordão com um peso na extremidade, aonde produz uma convicção da retidão daquela construção ou não. O prumo serve para mostrar se aquele muro, se aquela parede foi levantada retinha, existe firmeza e há encontro entre o que está na base e o que está lá em cima, se estão alinhados ou se há imperfeições, se tem barrigas dentro daquela parede ou dentro daquele muro. Portanto, ele revela a imperfeição. O muro existe para revelar a imperfeição e, com isso, permitir a correção. Amós está tendo uma visão e na visão ele vê que Deus tem um prumo na mão. No verso 8, Deus diz: eu passarei o prumo em Israel. Queridos, o prumo é um instrumento da construção civil. É um instrumento da mão de pedreiros, de pessoas bastante simples. Não é? Muitas vezes é um mestre de obra, talvez uma vez ou outra seja um engenheiro, um arquiteto. Na maioria das vezes são pessoas muito simples. E a finalidade do prumo ali na mão de quem está construindo ou de quem está conferindo a construção não é outra, senão identificar se tem alinhamento, se aquela parede que está sendo levantada, ela está retinha, ela está perfeita. Porque se não tiver, se o prumo mostrar que houve, é tempo de corrigir, derrubar algumas fileiras de tijolos, alinhar de novo para que dê segurança no resultado final daquela obra. O prumo não existe para destruir, ele existe para corrigir. O prumo não existe para acabar com o sonho, mas para dar a esse sonho, né, a segurança de estar do jeito certo. Para dar a esse sonho a oportunidade de corrigir o erro e depois terminar a obra com qualidade, terminar a obra com segurança. Pastor, qual a importância desse texto? Total. Nós estamos vivendo dias difíceis. A primeira fase da pandemia está terminando. Já está marcada para terminar a primeira fase, segunda-feira, dia 22, e dia 23 nós estaremos dando as ações da segunda fase, a fase laranja. Com a bênção de Deus, nós vamos entrar na segunda fase. Na fase laranja, o nível de isolamento diminui um pouquinho. Na igreja já vai ser possível ter culto presencial com 30% da lotação. Mas eu quero perguntar a você nesse momento, nessa manhã. Durante esses mais de 90 dias da fase vermelha, durante esses mais de 90 dias em que a grande maioria teve que ficar em casa, eu sei que Deus usou essa circunstância para passar o prumo em muitos lugares, para passar o prumo em famílias, para passar o prumo em casamentos, para passar o prumo em nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque nas circunstâncias difíceis, a maioria de nós sabe correr para Deus. Nas circunstâncias difíceis, a maioria de nós sabe olhar para o alto e dizer: Senhor, Tu és o meu socorro. Só que quando eu busco a Deus, também as minhas imperfeições são reveladas. As minhas falhas são mostradas. Quando eu busco a Deus, o Espírito Santo que está em mim, a quem eu estou buscando agora, ele revela e diz: Antônio, conserta isso aqui, ó. Antônio, esse quarto está escuro. Deixa a luz de Cristo brilhar. E eu vou me preocupar com isso, e você também. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você: em dias difíceis, o Senhor passa prumo. Em dias difíceis, o Senhor faz uso dessa circunstância para nos levar ao entendimento, à demonstração daquilo que precisa melhorar. E eu falo hoje, principalmente da melhoria espiritual. Porque com o espírito fortalecido, 2020 é o ano do fortalecimento do Senhor. Com o espírito fortalecido, a sua alma terá saúde. Com o espírito fortalecido, o teu corpo terá saúde. Com o espírito fortalecido, a luz de Cristo vai brilhar na tua casa. Com o espírito fortalecido, a luz de Cristo vai brilhar na sua família. Com o espírito fortalecido, você vai poder testemunhar. Com o espírito fortalecido, a depressão não tem lugar. Com o espírito fortalecido, alinhado com Deus, a vida de Deus vai fluir abundantemente na sua vida. Eu quero dizer que o prumo não existe para destruir. O prumo existe para mostrar a imperfeição quando ela houver. E havendo, nos alertar que é tempo de reconstruir. É tempo de derrubar algumas coisas
e levantar de novo com alinhamento. Guarda bem essa expressão, ó. Deus está produzindo alinhamento. Deus está produzindo. Talvez, amada irmã, amado irmão, você lá antes da pandemia tinha parado de orar. Orava de caju em caju. Agora no perrengue se viu na necessidade de orar mais. Alinhou. Olha aí que lindo. Alinhou. Talvez você não estava lendo a Bíblia. Ler a Bíblia era, sabe, algo tão casual que não dava nem para dizer que você estava lendo. Alguns só liam quando estava na igreja. Quando o pastor, né, dizia, abra a Bíblia em tal lugar. Talvez na sua casa não se adorava mais. O televisor ligava em um monte de outra coisa, menos no momento de adoração. Agora imagina o que é quase toda noite ou toda noite você ligando o seu televisor para botar no YouTube e acompanhar um culto ao vivo. E fazer da sua casa um lugar de culto. Isso é alinhamento, querido. Isso é uma construção que está sendo levantada do jeito certo. Uma parede de uma casa que virou um altar para Deus. É tempo das nossas famílias serem altar para o Senhor. Deus quer o meu e o teu coração como o mais importante altar. Mas quando eu multiplico isso na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, você multiplica na vida daqueles que fazem da tua casa. Não apenas o teu coração será o altar, mas a tua casa será um altar para Deus. O sonho desse pastor, e muitas vezes eu tenho declarado isso nas mensagens, é que cada casa seja uma igreja. Sabe? Que aquela experiência de sentir a presença de Deus, quando a gente se reúne no tempo para adorar, possa ser sentida quando a sua família se reunir para adorar. Possa ser sentida quando você fizer no seu televisor um canal de Deus ali para participar do culto, para participar de um momento de intimidade com Deus. Eu quero finalizar dizendo para você, em todas as circunstâncias difíceis, seja pela vontade direta de Deus ou pela vontade permissiva, Deus não é carrasco, nem é masoquista, mas ele cumpre propósitos. Deus cumpre propósitos de alinhamento. Deus cumpre propósitos de trazer de volta, ajustar, passar o mundo e edificar do jeito correto. Que nesse momento, na minha casa, na sua casa, em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação, no mundo, propósitos eternos estejam sendo cumpridos. Eu oro para que o povo de Deus se fortaleça. Eu oro para que as autoridades constituídas, políticas, eclesiásticas, autoridades financeiras, que as autoridades, elas reconheçam a mão poderosa do Deus vivo e queiram aliança com Deus. Eu oro, queridos, para que no nome bendito de Jesus Cristo, sabe, nós possamos terminar essa fase toda, vencer essa pandemia e olhar para trás e dizer, somos um povo melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, uma nação melhor, sabe? Para que verdadeiramente a gente possa viver o que está lá em Salmos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus não está passando por um hoje para nos destruir. Deus está passando por um para nos corrigir. Seja como aquele que recebeu a sabedoria lá de Provérbios, que ao receber a disciplina se alegra, corrige e anda melhor dali para frente. Não fique zangado, não fique aborrecido, porque Deus vem e fala e aponta para você, olha filha, muda isso aí, corrige aquilo ali. Filho, cuidado com isso aqui. É o cuidado de Deus, é o alinhamento que Ele está buscando. Que o Senhor possa nos alinhar, que a bênção e o cuidado do Senhor seja sobre a minha casa e a tua casa. Porque no prumo de Deus, nós somos construídos do jeito certo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, olha só, nós vamos agora, nesse momento, orar essa palavra. Primeiro, orar essa palavra. Então, a palavra de Deus, a palavra de Deus eterno, hoje foi Amós capítulo 7, versos 7 e 8. Oremos agora. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, diante da presença bendita e da autoridade da Tua palavra, Deus, nós recebemos do Senhor nessa manhã uma palavra, Deus, de que o Senhor passa o prumo, e quando Ele passa o prumo, identifica imperfeições em nossas vidas. A finalidade não é outra, senão dizer para nós que uma correção vai ser feita, que um ajuste vai ser feito, para que o resultado final da obra possa agradar ao Senhor. Pai, eu estou aqui na tua total dependência para dizer, Senhor, todos os teus ajustes que forem necessários na minha vida, na minha família, eu me coloco à disposição, Senhor Deus. Eu não quero reclamar, eu não quero, Senhor, questionar. Eu quero muito mais crer e confiar do que entender, Senhor.
Pai, nessa manhã eu oro para que essa palavra ela possa produzir alinhamento nos lares, alinhamento nas vidas, ó Pai. Se algum filho, se alguma filha, enquanto a gente falava, enquanto oramos agora, sentiu em Deus algo que foi apontado pelo Espírito para corrigir, para alinhar, que não haja demora, que não venha tardar, ó Deus, mas seja imediato, porque ainda estamos no período da graça. Ainda não é o juízo de Deus, é tão somente a graça do Senhor. Que essa graça, que esse cuidado da parte do Abba possa mudar a realidade das vidas, das famílias, dos lares, das igrejas, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Eu quero concluir essa oração, ó Deus, lembrando de Tiago 1,12, quando diz que nós somos provados, ó Pai. Ó Deus, que nessa provação sejamos provados e aprovados. Que possamos ser provados para chegar do outro lado da prova, robustecidos, fortalecidos pela incomparável presença de Deus. Assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.